Veja só essa cena. E nos chamar e a qualquer servidor de louco, de irresponsável, de incompetente, na minha visão, não há aqui algo específico que justifique eu impor a possibilidade de uma pena superior só por ser servidor público, porque até aqui é o contrário. O que se espera do servidor público é estar sujeito a críticas. Quando você diz que alguém é ladrão, está implícito um crime. Quando você diz que alguém é burro, não tem um crime. O que é o mais incompetente, o que é um ridículo. Portanto, eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime, que eu acho que faz diferença. Pois não, ministro André? Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Porque essa tese da moral flexível que inventaram existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria ou curioso por desacato, para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Pois é, por mais óbvio que pareça, foi preciso que um dos ministros dissesse aos demais que o fato de serem servidores públicos, em especial ministros do Supremo Tribunal Federal, não os torna intocáveis. Por mais óbvio que pareça, foi necessário que ele dissesse aos colegas que eles merecem exatamente o mesmo tratamento que qualquer outro cidadão brasileiro teria. Agora, eu preciso comentar especificamente sobre o ministro Flávio Dino e sua revolta. Quem ou o que ele pensa que é para achar que vale mais do que qualquer outro cidadão brasileiro? Ele não admite ser chamado de ladrão. Mas vem cá, alguém disse que gosta disso? Agora, o fato dele admitir ou não diz respeito ao que ele pensa. E o que ele pensa não interessa em um julgamento. O que interessa é a legislação. E a legislação brasileira já prevê punições para os crimes de injúria, calúnia e difamação. O que a legislação brasileira não prevê é que a toga transforme um cidadão em uma bonequinha de porcelana, que não pode ser tocada por medo de quebrar, como Flávio Dino tem feito parecer. Aliás, se tem alguém que não tem moral para cobrar respeito, esse alguém é Flávio Dino. Enquanto político, ele cansou de atacar adversários com termos pejorativos. Em uma entrevista em 2021, por exemplo, ele chamou o Jair Bolsonaro, então presidente da República, de serial killer. Ora, atribuir a alguém uma série de assassinatos não se enquadra no argumento apresentado por Barroso? Outra coisa, será que a pessoa ofendida, que nesse caso foi Bolsonaro, admite que o chamem assim para que Dino tome essa liberdade? Pois é, só que Flávio Dino, graças a uma indicação política, como permite a Constituição brasileira, se tornou ministro da Suprema Corte. E como ministro, ele argumentou em uma sessão da primeira turma, no dia 4 de junho de 2024, que, na visão dele, chamar alguém de nazista ou fascista não é suficiente para configurar um crime de injúria, calúnia ou difamação. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. É óbvio que Flávio Dino não considera isso como crime, pois como político ele vivia usando esses termos para atacar os seus adversários. Agora,
Se associar alguém a um grupo político que praticava assassinatos em massa não configura crime, porque se trata de uma corrente política estruturada no mundo, chamar alguém de ladrão também não poderia configurar um crime, pois o crime organizado para a prática de roubo, corrupção e afins também é uma corrente estruturada no mundo todo. Aliás, a seletividade de Flávio Dino no que diz respeito às ofensas fica muito clara com a brincadeira que ele fez naquela mesma sessão, apenas alguns minutos antes de usar esse argumento. Na ocasião, vale lembrar, o presidente da primeira turma era Alexandre de Moraes. E Flávio Dino fez essa piada aqui. Não é algo que vem de décadas. Aqui todos nós ostentamos cabelos brancos, menos o presidente, claro, por ser crime impossível. Mas todos nós temos experiência. Debochar da careca de um ministro, na visão de Flávio Dino, pode. Agora, ironicamente, na visão desse mesmo Flávio Dino, debochar da sua, digamos, estrutura física, aí não pode, aí é crime. Por que eu digo isso? Porque em outubro do ano passado, o influenciador Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, foi condenado a 1 ano, 1 mês e 11 dias de detenção em regime semiaberto por ter chamado Flávio Dino de gordola e tirânico. Como se não bastasse, Monark também foi condenado a pagar uma indenização de R$50 mil ao ofendido, Flávio Dino, por danos morais. Agora, eu pergunto, há alguma coerência na postura de Flávio Dino? Parece correto que um cidadão com tamanha má índole, comprovada pela sua seletividade, seja um ministro da Suprema Corte?